Amém? E a palavra que eu trouxe hoje para vocês, que eu perguntei ao Senhor o que era para eu trazer nessa noite para os nossos corações, porque antes mesmo de ministrar ao coração de vocês, essa palavra foi ministrada, né, na minha vida. E essa palavra é uma chave que tem transformado a minha vida desde do ano de 2024. Foi quando o Senhor começou a falar comigo sobre gratidão. E nós estamos caminhando, né, sobre essa palavra. Né? Eu quero falar com vocês hoje sobre a gratidão, mas a gratidão que funciona como uma arma. Né? Eu tenho meditado nisso desde o ano passado, que o pastor Bruno falou assim: amor, o seu próximo livro tem que ser o tema gratidão como arma. Né? E eu comecei a ministrar dentro, assim, eu e Deus dentro de mim, né, esse tema, e eu vi o quanto gratidão é um leque, quanto gratidão ele faz toda a diferença na nossa vida. E hoje eu vou apresentar ela para você como uma arma na tua vida, amém? Uma arma que vai fazer toda a diferença em algumas vidas, né? Porque eu, glória a Deus, aleluia, eu já fui livre dessa prisão, mas existe uma prisão que muitas pessoas vivem no dia de hoje. E essa prisão, ela não tem grade, essa prisão não tem cadeado. São prisões que muitas das vezes, pode usar? São prisões que muitas das vezes nós não prestamos atenção, mas que nos deixa paralisados. Prisões da frustração, prisões do cansaço emocional. Hoje, quando nós conversamos com as pessoas, quando fazemos gabinetes, nós vemos o quanto o emocional das pessoas estão totalmente abalados. Prisões de murmuração. Queridos, essa prisão, nós temos um exemplo gigantesco na palavra do Senhor, que fez o povo andar no deserto durante 40 anos por murmurarem e reclamarem. E o mais impressionante disso tudo é que muitas pessoas, elas vivem essas prisões mesmo sendo abençoadas por Deus, mesmo estando na presença de Deus e mesmo muitas das vezes fazendo aquilo que Deus a chamou para fazer. E muitas vezes Deus já fez tanto pela vida dessa pessoa, Deus já abriu tantas portas, Deus já trouxe tanto livramento, tanto para ela quanto para a família, para os entes queridos, para os filhos. Mas a alma, ela continua pesada. Porque existe algo que silenciosamente vai tomando um espaço dentro de nós e que impede de que a própria presença do Senhor, ela se expanda dentro de nós, que é a ingratidão, a murmuração e o desânimo. E quando isso cresce dentro da alma, nós começamos a viver aquela fé cansada, aquela fé arrastada, aquela fé que às vezes a gente olha e acha que nem tem mais a fé, que a fé já está findando. Mas hoje eu vim declarar algo sobre a sua vida, que existe uma arma espiritual capaz de quebrar essas prisões. E essa arma é a gratidão. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então esse versículo, ele parece muito simples, mas ele carrega uma profundidade espiritual enorme. Perceba o que a palavra de Deus diz. Ela não diz que por tudo dai graça. Ela diz: em tudo
dê graças. Então há uma grande diferença por tudo e em tudo. Porque Deus, ele nunca pediu para você agradecer pela dor. Ele pediu para que você agradecesse em meio à dor, que é uma grande diferença. Isso muda completamente a perspectiva, porque Deus não está dizendo que o sofrimento é bom, queridos. Deus não é doido. Deus te ama. Você é filho amado, escolhido, querido. Deus não quer que você agradeça pela dor. Ele quer que você agradeça em meio à dor. Porque a gratidão, ela nasce da revelação de quem é Deus na tua vida. E Deus é Deus na sua vida só quando tudo vai bem? Ou Ele é Deus também nos momentos difíceis? Amém? Quando agradecemos apenas quando tudo está bem, isso é uma gratidão emocional, né, do sentimento. Mas quando agradecemos, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, isso é uma gratidão espiritual. E essa gratidão, queridos, ela tem um poder de destruir cadeias. Porque ela declara algo no mundo espiritual muito forte. Deus continua sendo Deus, não importa o que eu esteja passando. Deus é Deus, Deus está comigo, eu sei quem Ele é, eu sou filha amada e escolhida, e eu amo Ele fazendo ou não fazendo na minha vida, porque Ele é Deus. Mesmo quando Ele está em silêncio, Ele é Deus. Mesmo no meio do processo, Ele continua sendo Deus. E mesmo quando a resposta que você tanto espera não chega, Ele continua sendo Deus. Então a gratidão, ela é uma arma porque ela quebra algo dentro de nós. Ela quebra a nossa incredulidade. Ela quebra a nossa ansiedade. Ela quebra o desespero que muitas vezes se levanta dentro de nós em situações que se levantam na nossa vida. E ela reposiciona o nosso coração quando ele sai da rota daquilo que Deus nos colocou. Então ela tira os nossos olhos das circunstâncias e coloca os nossos olhos novamente naquele que pode mudar todas as coisas, que é Deus. Gratidão não é negar a dor. Gratidão é declarar: eu estou ferido, mas continuo confiando no meu Deus. Eu estou passando pelo processo, sim, eu estou, mas eu continuo adorando o meu Deus. Eu ainda não vi a resposta, mas eu sei quem está no controle e a resposta, ela vai chegar. E quando essa postura nasce, queridos, de dentro de nós, algo começa a mudar no mundo espiritual. Porque a gratidão, ela muda a ambiência. Você pode experimentar, eu tenho assim de carteirinha, assino embaixo várias vezes, e às vezes eu acordo, às vezes acontece alguma coisa que entristece no nosso coração, porque nós somos seres humanos, amém? Né? Muitas das vezes acordamos tristes, às vezes aquela semana não foi legal, ou o dia anterior não foi legal, não aconteceu algo que nós esperávamos, e a gente acorda aquele dia para baixo, aquele dia de Saul, que a gente brinca. E quando você levanta e começa a tirar os olhos daquela situação e começa a colocar os olhos no Senhor e começa a ver tudo que Deus já fez na nossa vida, como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, e você começa a declarar isso aonde você está, dentro da tua casa, do seu trabalho, dentro do carro, a ambiência muda, aquele peso sai, porque o peso não resiste ao som da gratidão. Aleluia, glória a Deus. E no capítulo 16 de Atos, a gente vê uma história que é um exemplo para as nossas vidas. Atos capítulo 16, versículo 25 a 26, que diz assim: por volta da meia-noite, por volta de que horas?
Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão faziam o quê? Escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. É uma história que nós conhecemos bastante, é muito famosa essa história. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, queridos. Eles estavam libertando pessoas. Eles estavam fazendo exatamente aquilo que Deus chamou para fazer. E mesmo assim, eles foram acusados injustamente. Eles foram espancados e foram presos injustamente. A Bíblia diz ainda que eles receberam muitos açoites, muitas chicotadas. Isso significa que o corpo deles, naquele momento, estava muito ferido. Sangrando, talvez com a roupa grudada, nos cortes, porque o sangue quando seca. E depois disso, eles foram levados para a prisão mais interior, um lugar mais profundo, mais escuro da cadeia. Vamos dizer assim, o calabouço, como é que fala na cadeia, aquele lugar que as pessoas ficam presas? Na solitária, eu imagino isso, na solitária. E ainda, os pés deles eram presos em troncos. A palavra de Deus fala sobre isso. Agora imagina essa cena, o corpo machucado, as costas feridas, o ambiente totalmente escuro, a dor pulsando no corpo, porque quando a gente corta um pedacinho do dedo, uma coisinha a gente sente pulsar, incomoda demais. Você imagine as costas deles todas pulsando. Humanamente falando, queridos, eles tinham todos os motivos para murmurar. Porque eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam aonde Deus queria, fazendo o que Deus queria. E Deus permitiu que acontecesse com eles. Eles poderiam dizer para Deus: Deus, nós estamos fazendo a sua vontade. Por que isso está acontecendo com a gente? Mas a Bíblia diz algo que é extraordinário, queridos. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Observe o detalhe. Era meia-noite. E a Bíblia fala que a meia-noite simboliza o mais escuro. Vamos dizer, o tempo mais difícil. Não tem aquele problema, o auge do problema? Vamos trazer para os nossos tempos de hoje. O auge do problema. Quando você olha para a direita, olha para a esquerda e não vê saída, ou receber uma notícia de uma doença que vai morrer, e você não sabe o que fazer, e que você não vai conseguir pagar as contas, vai perder a tua casa, vai perder o teu carro. E naquele momento do desespero, à meia-noite, foi aí, à meia-noite, no momento mais profundo da escuridão, foi exatamente nesse momento que eles decidiram levantar um altar de adoração. Quantos na meia-noite pensam em levantar um altar de adoração? Eles não estavam cantando depois que recebeu o milagre. Eles não estavam adorando antes de receber a promessa do Senhor. Eles estavam adorando em meio à dor. Eles decidiram, em vez de reclamar, eu vou adorar. Eu vou trocar uma coisa pela outra, vamos ver o que vai acontecer, vamos falar assim. E isso nos ensina algo poderoso. A adoração verdadeira, ela não depende das circunstâncias favoráveis. Ela nasce de um coração que conhece quem é Deus. Você conhece de verdade o seu Pai? Você conhece
aquele que te escolheu, aquele que te chamou, aquele que até permitiu você estar passando por isso que você está passando. Você conhece de verdade ele? Você sabe que ele é capaz de um piscar de olhos, de um estalar de dedos, mudar essa situação, como ele fez com Paulo e Silas na prisão? E quando Paulo e Silas começaram a adorar, algo começou a acontecer no mundo espiritual, queridos. A Bíblia diz que houve um grande terremoto, mas não foi apenas um terremoto natural, não. Foi uma movimentação no mundo sobrenatural. As portas das prisões abriram, queridos. As cadeias se soltaram. Mas o milagre não parou por aí. Não. O carcereiro que estava ali, ele viu aquilo e perguntou assim: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E naquela mesma noite, ele e toda a casa dele foram salvos. Então perceba a profundidade disso, queridos. O louvor de Paulo e Silas não apenas libertou eles, o louvor salvou uma família inteira. Isso nos ensina algo poderoso, que a adoração, ela muda a atmosfera do lugar onde a gente está. A adoração abre cadeias e a adoração libera milagres sobre a nossa vida e sobre aqueles que estão ao nosso redor. Você pode aplaudir o nome do Senhor? E muitas vezes, quando nós levantamos um altar de gratidão em meio à dor, Deus, ele não está trabalhando apenas para nós, né? Ele está trabalhando para tocar outras vidas através de uma postura, de um posicionamento diferenciado que nós escolhemos ter. Então pense que talvez dentro da tua casa, em vez de liberar o som da murmuração, você tem que trocar esse som do som da gratidão, para que além de mudar você, venha mudar a atmosfera onde você está e alcance seu filho, seu marido, seu esposo e todos aqueles que estão ao seu redor. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! E aí, na Bíblia, a gente vê uma outra história. Essa história, talvez você já tenha lido milhares de vezes, mas talvez você nunca olhou para ela da forma que eu vou trazer para você aqui hoje. Quando o louvor vai na frente da batalha. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21 ao 22, diz assim, ó: e tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, aonde que os cantores estavam caminhando? Na frente de quê? Do exército. É normal, queridos, na frente do exército ter cantores? Na frente do exército teria que ter guerreiros, né? Os melhores, vamos falar assim. Marchando à frente do exército, que louvassem a Deus, dizendo: dai graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, né? Eu vejo assim, eu fico imaginando eles desnorteados, correndo tudo para um lado, outro para o outro. Então, em 2 Crônicas, no capítulo 20, o rei Josafá recebe uma notícia que faria qualquer líder tremer, queridos. Mensageiros chegaram para ele dizendo que uma grande multidão estava indo ao encontro deles. E não era apenas um exército, eram 3 exércitos que se juntaram para ir contra Judá, né? Eram os moabitas, os amonitas e os povos do Monte Seir. Então era uma guerra impossível de se vencer.
Humanamente falando, não havia estratégia militar. Poderia ser o rei Davi, um dos guerreiros mais importantes da Bíblia, que eles não seriam capazes de vencer a batalha. E a Bíblia diz algo muito humano sobre Josafá. A Bíblia fala que ele teve medo. Quem na frente de um problema, numa situação difícil, não sente medo? Nós somos seres humanos. Isso nos mostra algo muito importante. Até as pessoas de fé passam por momento de medo. Até líderes espirituais passam por momento de pressão. Mas o que define a nossa vida não é o medo que sentimos, não. É o lugar para onde corremos quando estamos com medo. Esse que faz toda a diferença. E Josafá fez algo extraordinário. A Bíblia diz que ele decidiu buscar primeiro ao Senhor. E ele foi. Ele proclama um jejum, ele reúne o povo para isso, homens, mulheres, crianças, e todos começaram a clamar a Deus. E aí, isso nos ensina algo poderoso, que quando não sabemos o que fazer, o primeiro passo sempre é buscar a presença de Deus. E quando eles estão ali, enquanto eles estão ali buscando a presença do Senhor, Deus levanta um profeta no meio da congregação e fala assim para eles: não temas, porque a batalha não é vossa, mas é de Deus. Aí você imagina, ouvir isso no meio de uma ameaça, de uma guerra que praticamente era impossível ser vencida. E Deus estava dizendo assim: vocês não vão vencer essa batalha com força humana. Vocês vão vencer essa batalha com um posicionamento espiritual. E então Deus libera uma estratégia completamente incomum. Uma estratégia que nenhum estrategista militar diria. Josafá coloca Lucas, Diana, Gabriel, Ellen, Robert na frente da batalha para poder adorar, em vez de lutar com armas. E eu creio que as pessoas que estavam ali naquele momento olhando para ele falaram: ficou doido, vai morrer todo mundo, piorou a situação. Mas aí o que acontece? A rede de louvor começa a adorar. E a adoração chega até o céu como incenso suave, as narinas do Senhor. E esses adoradores que não eram guerreiros, não eram soldados fortes, eram adoradores, cantores, levitas. Quando começam a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor faz uma emboscada e pega os inimigos. Perceba que o milagre começou, queridos. O milagre começou quando o louvor começou. Quando a adoração chegou como incenso suave às narinas do Pai. O movimento sobrenatural começou quando a adoração levantou. Enquanto eles cantavam: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então Deus, ele foi e começou a agir no invisível. E os inimigos começaram a lutar entre si. Olha isso. E quando o povo de Deus chegou ao campo de batalha, o que aconteceu, queridos? A guerra já tinha sido vencida. Eles mesmos lutaram contra eles mesmos se mataram e a guerra foi vencida. Que coisa linda. Chegaram lá, eles encontraram um campo cheio de despojos só para recolher e levar. Não precisou derramar uma gota de sangue, perder vidas, porque Deus lutou a guerra deles. Então a batalha que parecia impossível já estava resolvida. Isso revela um princípio espiritual poderoso, meu filho. Existem batalhas que Deus não vence através da nossa força.
ele vence através da nossa adoração. E existem guerras que não são vencidas com estratégias humanas, são vencidas quando levantamos um altar de louvor diante a Deus. Então o conselho: está doendo? Adore. Não está vendo saída? Adore. Está orando pelo marido, está orando pela esposa, não vê saída, não vê mudança, não vê nada acontecer, seu filho não se converte, quanto mais você ora, ele piora. Adore, deixe Deus guerrear a sua guerra, deixe Ele vencer essa batalha, que quando você vê no piscar de olhos, você vai ver o seu marido na presença do Senhor, a sua filha na presença do Senhor, o seu filho na presença do Senhor, a tua família na presença do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus! Porque as nossas guerras são vencidas quando levantamos um altar de adoração ao Senhor. Quando nós aprendemos a viver uma vida de gratidão, de adoração, queridos, algo começa a mudar ao nosso redor. A adoração, ela vai mudar o ambiente onde você vive, ela muda a atmosfera de dentro da tua casa, ela muda a atmosfera da mente, ela muda a atmosfera da tua família, porque toda casa tem uma atmosfera espiritual. Toda casa tem um som. E qual é o som que está sendo liberado dentro da sua casa? É o som da murmuração ou é o som da gratidão? Existe o som da reclamação, o som da ansiedade, o som da pressão que você está vivendo. Mas existe o som da adoração, querido. Quando uma casa se enche de murmuração, o ambiente fica pesado, a paz desaparece, a esperança enfraquece. Mas quando uma casa se enche de gratidão, a presença de Deus, ela começa a se manifestar, porque a murmuração alimenta o medo, mas a adoração, ela alimenta a fé. A murmuração, ela fortalece a ansiedade, mas a gratidão fortalece a confiança em Deus. A murmuração faz o problema parecer bem maior do que ele é, mas a adoração faz Deus voltar a ocupar o lugar central do nosso coração. E quando Deus volta a ocupar esse lugar, a alma encontra descanso, a mente encontra paz, e aquilo que parecia uma guerra impossível começa a ser transformado em testemunho, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através da sua vida, através da sua casa, através da sua família. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. E quando a atmosfera muda com a gratidão, Deus, ele começa a agir ao nosso favor. Porque onde tem murmuração, o Senhor nem entra. Eu ouso a dizer que Deus nem olha aonde tem murmuração. Mas aí quando ele vê que dali, daquela casa, daquele lugar, daquele meio, começa a subir um incenso suave até o trono de glória dele, um som de gratidão, ele começa, opa, alguma coisa mudou naquela casa, deixa eu ir lá ver. E aí ele entra e começa a transformar. Então, queridos, talvez hoje existam pessoas aqui vivendo batalhas profundas que eu tenho certeza que tem, porque quem é que não está vivendo uma batalha nos dias de hoje? Não é verdade? Batalhas que ninguém vê, batalhas que acontecem dentro do coração. E talvez existam pessoas que estejam enfrentando crises familiares, relacionamentos que estão totalmente desgastados, filhos que parecem distantes, conversas que agora viram silêncio. Talvez existam pessoas enfrentando portas fechadas, sonhos que ainda não aconteceram, projetos que não avançaram,
planos que parecem totalmente parados. Talvez existam pessoas lutando contra a enfermidade, cansaço no corpo, cansaço na mente, cansaço na alma. E talvez você já tenha orado muitas vezes para o Senhor, dizendo a Ele: Deus, o Senhor está me ouvindo? Talvez você tenha orado e parecia que o céu estava em silêncio. Mas hoje o Espírito Santo quer te lembrar algo muito importante, queridos. O silêncio de Deus nunca significa a ausência de Deus. Quando Deus parece silencioso, muitas vezes Ele está trabalhando em lugares aonde nós não conseguimos ver. Deus, Ele trabalha no invisível. Ele trabalha nos bastidores. E Ele trabalha enquanto você atravessa o processo. Você acha que Deus abandonou José quando ele estava passando pelo processo de ser jogado na cisterna, vendido por moedas de pratas, até ele se tornar governador do Egito? A Bíblia fala que José prosperava aonde ele colocava as mãos. Aonde José colocava a mão, tudo se organizava. Se estava falindo a empresa, ele chegava lá para ser o faxineiro, o negócio melhorava. Como foi na prisão. O carcereiro deu a direção da prisão para José. Então a ausência, o silêncio de Deus não é a ausência de Deus na sua vida. Amém? Porque Ele está trabalhando nos bastidores. Muitas vezes o primeiro milagre que Deus quer fazer não é do lado de fora, queridos, é dentro de você. É mudar o teu coração. Porque antes de mudar as circunstâncias, Ele quer fortalecer o teu coração. Antes de abrir a porta, Deus quer curar a sua alma. Antes de transformar todo o cenário, Deus quer transformar a sua postura de filho amado, que crê, que acredita, que pode vir o inferno contra ele. Ele sabe que ele é filho de Deus e quem é o pai dele. Amém? Então existe um segredo espiritual que vemos repentinamente na palavra de Deus. A gratidão não espera o milagre. A gratidão prepara o caminho para o milagre. Essa é uma chave poderosa, queridos. Você pode não estar vendo, mas agradeça. Glorifique o nome do Senhor. Paulo e Silas não cantaram depois do terremoto. Eles cantaram antes do terremoto. Josafá não levantou louvor depois da vitória. Ele levantou louvor antes da batalha. Isso revela algo poderoso, que a gratidão é uma declaração espiritual que diz: eu ainda não vi, mas eu confio em ti. Eu ainda não entendi nada, Pai, mas eu continuo crendo. Eu ainda não recebi a resposta, mas eu sei quem governa a minha vida. Qual trono está estabelecido no centro da minha vida? A gratidão, queridos, é uma postura de fé. E ela declara que Deus não precisa provar que é Deus através das circunstâncias. Eu já sei quem Ele é. E quando o coração chega nesse lugar, a paz volta, a fé volta e a esperança volta a respirar. Você pode aplaudir o nome dele? Então talvez você entrou aqui hoje se sentindo exatamente como Paulo e Silas, preso, ferido, exausto. Talvez você entrou aqui carregando dores que ninguém sabe, porque você chega aqui, você sorri, você dá a paz do Senhor, abraça, o irmão pergunta se está tudo bem, você fala que está tudo bem, mas só Deus sabe o que você está passando aí dentro. Talvez você esteja atravessando uma estação dificílima na sua vida. Ou talvez você tenha entrado aqui como Josafá, olhando para uma batalha grande demais, achando que não tem jeito. Uma situação que parece impossível de você resolver.
algo que humanamente não tem saída. Mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida. Deus, ele pode transformar a prisão em um lugar de libertação. O lugar onde você chorou, querido, pode se tornar o lugar aonde você vai adorar. O lugar onde você se sentiu derrotado pode se tornar o lugar aonde Deus vai manifestar o poder dele. E aquilo que parecia uma batalha impossível pode se tornar um testemunho que você vai contar no futuro, porque Deus ainda transforma prisões em testemunho. Agora, eu quero te convidar a fazer algo muito espiritual. Não espera essa resposta chegar, não. Não espera a circunstância da sua vida mudar, não. Hoje nós vamos fazer como Paulo e Silas. Hoje nós vamos fazer como Josafá. Vamos adorar antes da vitória, amém? Talvez você chegou aqui chorando, cansado. Chegou aqui dizendo que não está aguentando mais. Você quase está chutando o pau da barraca. Mas hoje Deus quer ouvir algo diferente. Hoje Deus, ele quer ouvir o seu louvor. Então adore, agradeça, declare gratidão a Deus, mesmo no meio desse processo, mesmo no silêncio, mesmo nessa luta que você está passando. Porque quando a gratidão se levanta, as cadeias caem. E aquilo que parecia uma prisão pode se tornar o início de um milagre, querido. Não era para ter música naquele lugar. Sangue seco nas costas. Pés travados no tronco. A cela mais segura de Filipos, meia-noite. O inferno esperava gemido. O céu ouviu. Louvor. Eu sei o que é olhar 4 paredes e não ver porta. Eu sei o que é ter o corpo preso e a alma gritando. O diagnóstico veio como sentença. A dívida veio como corrente. O casamento travou no tronco e a meia-noite parece que não tem fim. Mas se Paulo cantou com as costas rasgadas, se Silas louvou com os pés no tronco, se eles adoraram antes da porta abrir, então o meu louvor não depende da saída. O meu louvor é a saída. Meia-noite eu ainda canto. Meia-noite eu ainda canto. As costas sangrando, os pés no tronco. Mas a boca abre e o céu escuta. Meia-noite eu ainda canto. Não depois da porta abrir, antes. E quando eu canto, o chão treme, a corrente cai, a prisão vira altar. O inimigo calculou errado, achou que a dor ia me calar, achou que a noite ia me parar, achou que sem saída eu ia desistir. Mas ele não contou com uma coisa: eu aprendi a adorar no escuro. Eu aprendi que o louvor não é consequência, é arma, é decreto, é terremoto. Pode açoitar, pode prender, pode julgar na cela mais funda, mas enquanto eu tiver voz, o inferno não dorme em paz. Meia-noite eu ainda canto. Meia-noite eu ainda
Pai amado, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência, com temor e com corações abertos. Tu conheces cada pessoa que está neste lugar. Tu conheces histórias que ninguém conhece. Conhece lágrimas que foram derramadas em silêncio. Conhece as noites em que o coração estava pesado. E tu conheces batalhas que ninguém viu. Batalhas na mente, nas emoções, dentro da alma. Pai, tu conheces os processos silenciosos que cada um aqui tem atravessado. Momentos em que parecia que o céu estava em silêncio. Momentos em que parecia que a resposta não chegava. Momentos em que o coração quase desistiu, Pai. Hoje, nós nos colocamos diante de Ti para levantar um altar de gratidão, mesmo no processo, mesmo na luta, mesmo nas perguntas que ainda não foram respondidas. Hoje nós escolhemos dizer, Pai, Tu continuas sendo Deus, continuas sendo bom e continua sendo fiel. Pai, em nome de Yeshua, eu declaro agora neste lugar que toda cadeia espiritual seja quebrada agora, que a cadeia da ansiedade seja quebrada, que cadeia do medo sejam quebradas, que cadeia de demônios sejam quebradas, que toda atmosfera de peso emocional seja transformada agora pela Tua presença, Pai, pelo Teu Espírito. Visita agora cada coração, toca onde ninguém consegue tocar, cura feridas profundas, memórias dolorosas, corações cansados. Restaura, Pai, a fé daqueles que estavam quase desistindo e restaura a esperança daqueles que estavam perdendo a força. Sopra a vida novamente sobre esses corações, Pai, e que a paz do Senhor invada essa casa, que a presença do Senhor invada essa atmosfera e que cada mente seja guardada, que cada coração seja fortalecido. Levanta neste lugar uma geração de mulheres que sabem quem Tu és. Mulheres que adoram no vale, que cantam no meio da batalha, que levantam gratidão mesmo quando ainda estão atravessando o processo. Levanta, Senhor, homens e mulheres que não vivem pela circunstância, mas vivem pela revelação de quem o Senhor é. Homens e mulheres que confiam no Teu caráter, que permanecem mesmo no silêncio. Que a partir de hoje algo comece na vida dessas pessoas e que a murmuração perca espaço, que a gratidão floresça e que o coração volte a descansar em Ti. Que cada pessoa aqui experimente libertação, cura emocional, restauração de fé e um novo tempo espiritual. E que daqui em diante, Pai, a linguagem dessas vidas seja uma linguagem de gratidão, porque quando a gratidão se levanta, as cadeias caem. E quando a gratidão se levanta, as atmosferas mudam. Quando a gratidão se levanta, os milagres começam a acontecer. E nós entregamos tudo nas Tuas mãos e declaramos que um novo tempo começa agora. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.